paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus acima de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto que criou todas as coisas, Deus forte, um Deus maravilhoso. Mas além de ser um Deus tão poderoso, é o nosso Pai, é o nosso querido Abba, o nosso Abba querido, o nosso papaizinho. A paz do Senhor. Para quem não me conhece ainda, eu sou a missionária Norminha do Rio de Janeiro. Amém? Glória a Deus. E eu estou aqui mais um envio do Senhor, né? A convite do missionário Davi, qual eu fiquei muito honrada pelo convite. Eu louvo a Deus pela vida do missionário Davi, um homem que tem se dedicado às almas, não é? Às vidas, à propagação do Evangelho. E é com muita honra, com muita alegria que hoje eu estou aqui para falarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar no capítulo de 27 do livro de Números. Números 27, eu quero falar com vocês do versículo 1 ao versículo 11. Eu dei como tema, né, dessa breve ministração as filhas da herança. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome sobre toda a terra. Debaixo do sangue de Jesus, nós entramos agora diante de Ti, pedindo a Deus que Tu tomes, Senhor, a direção, Senhor, pelo Teu Espírito Santo dessa ministração, dessa palavra. Eu me abro para Ti, Senhor, para que Tu possas me usar nesta hora para abençoar os Teus filhos, para abençoar o Teu povo, para abençoar a Tua igreja. Que seja o Senhor, ó Deus, ministrando os nossos corações nesta hora. Pai amado, Pai querido, que eu possa acertar o alvo, Senhor, e que cada um possa ser grandemente, Senhor, abençoado por Ti. É o que nós clamamos nesta hora no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. E nós já damos toda a honra e glória a Ti e daremos para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para quem ainda não me conhece e está chegando agora, eu sou a missionária Norminha do Rio de Janeiro. E estou aqui convidada pelo missionário Davi para ministrar essa palavra. Amém? Glória a Deus, porque tudo é para o Senhor. Não é verdade? Nós somos apenas uma ferramenta, nós somos apenas um instrumento no qual o Senhor nos usa para abençoar as vidas, os próprios filhos, os seus amados. Amém? Glória a Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre Números 27. Números, capítulo 27, do 1 ao 11. Eu vou fazer uma breve leitura para vocês poderem entender o que vai ser falado. Amém? Glória a Deus. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes. Aleluia! E diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo:
Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, os filhos de Israel, será prescrição de direito para eles, como o Senhor ordenou a Moisés. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra fala das filhas de Zelofeade, que ele era descendente da tribo de Manassés. Sendo que, naquela época da lei hebraica, quando o pai falecia e a sua herança, a sua possessão da terra passava para os seus filhos. Mas nesse caso, Zelofeade, ele não tinha filhos, ele tinha somente filhas. Eram 5 mulheres, 5 mulheres de Deus, 5 mulheres especiais, e elas estavam ali preocupadas, porque o pai delas já havia falecido. Ele não faleceu junto por causa da rebelião do grupo de Corá. Quando elas dizem aqui que ele faleceu no seu próprio pecado, ela quis dizer que ele faleceu no pecado da incredulidade, acreditando nos espias que foram e viram a terra, mas sempre colocavam dificuldades pelo fato de ter lutas e guerras para enfrentar, e situações e oposições, e eles tinham medo. E esse foi o pecado de Zelofeade, no qual elas dizem: meu pai não fez parte do grupo de Corá, da rebelião, mas morreu no seu próprio pecado, o pecado da incredulidade. E elas não tinham irmãos. Ele não teve filho homem, foi somente as 5. E pela lei hebraica, as mulheres não tinham direito à herança. A herança era somente para os filhos homens. Aleluia! Mas elas se colocaram ali diante de Moisés, ali na tenda da congregação, diante ali do sacerdote Eleazar, e colocaram a causa delas. Elas eram mulheres tementes a Deus. E elas colocaram que, por que não prosseguiu o nome do pai delas, e não dando a herança para elas? Porque a lei não permitia. Moisés ficou numa situação tão difícil que ele não soube como responder aquelas mulheres. Mas ele levou a causa delas ao Senhor. Ele levou a causa delas ao grande Yahvé, ao grande Deus, o Todo-Poderoso. E ele olhou para as filhas de Zelofeade, esse grande Deus que eu falei do começo.
Ele é um grande Deus, mas Ele também é um grande Pai. Ele é um Deus celoso dos teus filhos. Ele é um Deus amoroso com seus filhos. Ele é um Pai que ama os seus filhos. E quando ele olhou para as filhas de Zelofeade, na causa que Moisés estava ali apresentando para ele, ele olhou e viu que elas eram mulheres justas. Ele viu que elas eram mulheres tementes a ele. E ele disse para Moisés: olha, Moisés, o que as filhas de Zelofeade estão requerendo, o que elas estão falando, é justo. Embora a lei não permitisse herança para filhas mulheres, Deus disse, é justo. Deus viu que elas eram mulheres tementes a Ele e que estavam ali querendo dar sequência do nome do pai delas, querendo fazer com que o nome do pai delas não morresse, pelo fato de não ter filhos, e que a herança do pai passasse para elas. E ele diz, é justo. Faz o seguinte, Moisés, a partir de agora, você vai alterar essa lei hebraica aí. A partir de agora, você vai mudar essa lei aí por causa dessas mulheres. Porque elas são mulheres tementes a mim. Porque elas são mulheres que buscam a minha face. Porque elas estão falando o que é justo. Porque elas estão me pedindo, elas estão reivindicando o que é justo, o que é de direito delas. Elas não estão querendo nada que não seja direito delas. Aleluia. E Moisés ali, com Eleazar, com Arão, começa a alterar a lei hebraica, acrescentando que aquele que morresse, qualquer um daquelas tribos, que não tivesse filho homem, que a herança passasse para as suas filhas mulheres. E dali vai, se não tivesse filho, para o seu irmão, e vai. E elas ali foram agraciadas por Deus com essa alteração dessa lei. Porque elas estavam agradando ao Senhor em tudo e reivindicando aquilo que era justo, aquilo que era direito, porque a herança era do pai delas. Glória a Deus. E essa lei alterada, ela não só beneficiou as filhas de Zelofeade, como beneficiou também, veio a beneficiar para frente a todas aquelas mulheres que porventura o seu pai viesse a falecer e não tivesse irmão homem, a herança iria passar para as mulheres. Elas não só foram o motivo de mudar a lei para beneficiar a elas próprias, mas acabou beneficiando as mulheres do povo ali de Israel, dos hebreus, que pudessem futuramente ou naquele mesmo período estarem na mesma situação que elas. Glória a Deus. Mas o que chamou a atenção de Deus para essas mulheres? Primeiro, elas estavam querendo o que era justo, o que era de direito delas, a herança delas, a possessão delas, que era do pai delas. Segundo, elas estavam com a vida delas, uma vida reta aos olhos de Deus. Glória a Deus. E o que o Senhor está querendo nos falar com essa mensagem
neste momento, neste dia, nesta hora para nós. Que nós estejamos sempre atentos para andarmos retos diante dos olhos de Deus e reivindicar a Deus aquilo que nós temos direito, aquilo que nós temos por herança, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que é nosso. Aleluia. Eu não sei quantos nãos essa vida já te deu. Eu não sei quantos nãos nessa sua caminhada você já recebeu. Eu não sei se você está com um não de um diagnóstico médico. Eu não sei se você está com um não na sua vida sentimental, no seu casamento. Eu não sei se você está com um não no seu trabalho. Eu não sei se você está com um não em relação ao seu ministério, aos seus talentos, aos seus dons. Eu não sei. Mas uma coisa eu quero lhe dizer. Aleluia. Assim como essas mulheres, as filhas de Zelofeade, não esmureceram, foram perseverantes, foram lutar, buscar no Senhor a herança delas. Nós também não devemos esmurecer nas promessas de Deus para a nossa vida. Não importa o diagnóstico médico. Se Deus tem a promessa de cura, olhe para o Senhor. Moisés, aqui nesse capítulo 27, que nós lemos do versículo 1 ao 11, ele tipifica o Senhor Jesus, o intercessor, porque foi ele que recebeu a causa das filhas de Zelofeade e levou a Deus. E Deus veio com a resposta para Moisés, mudando a lei para favorecê-los. Hoje, Moisés aqui representa Jesus, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Eu não sei qual é as suas impossibilidades neste dia. Eu não sei os nãos, eu não sei as rejeições, eu não sei o que você tem passado, eu não sei as portas fechadas, eu não sei as impossibilidades que estão diante de você. Mas eu quero te dizer, persevere, busque no Senhor a sua parte, a sua herança, a sua promessa, aquilo que Deus tem de promessa na hora dele, para os filhos dele, aquilo que Deus possa ter falado com você, aquilo que Deus já te prometeu fazer, aquilo que Deus já determinou para a sua vida, é propósito dele, mas você olha e só vê impossibilidades, você olha e só vê dificuldades, você olha e só vê a situação cada dia pior e parece que não tem jeito, parece que não tem solução, parece que não tem uma saída. E eu quero dizer, assim como as filhas de Zelofeade foram correndo a Moisés, clamando, corra até Jesus, clame, coloque a sua causa com o Senhor Jesus, porque Ele é que está intercedendo por nós junto ao Pai, para que as impossibilidades sejam jogadas por terra e a promessa se cumpra na sua vida, o seu chamado ele possa
ser levantado, o seu casamento possa ser transformado, a enfermidade possa vir a cura, independente do diagnóstico, a sua vida financeira ser transformada, as portas que fecharam para você serem abertas. Sim, porque Deus fez com que a lei hebraica fosse mudada para beneficiar as filhas de Zelofeade. É o mesmo Deus, queridos. Deus pode mover céus e terra. Deus pode mover leis. Deus pode fazer o homem que disse não voltar atrás e dizer sim. Deus pode abrir portas aonde não tem nem parede. Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, se nós estivermos com a nossa vida reta diante aos olhos do Senhor, como as filhas de Zelofeade, nesta passagem, caíram na graça de Deus. Que nós possamos cair na graça de Deus. Que nós possamos estar na posição diante de Deus que agrade a Ele. Ele é o nosso Pai. Nos esforcemos para isso. Aleluia. As filhas de Zelofeade não desistiram na primeira dificuldade. As filhas de Zelofeade não olharam a circunstância da impossibilidade de serem mulheres e não terem direito à herança do pai. As filhas de Zelofeade não olharam os nãos. Imagina, diante de todas aquelas tribos ali de Israel, quantos homens, quantas famílias não estavam ali olhando para a situação delas, não estavam ali olhando a causa delas e dizendo: é impossível, não tem como elas receberem a porção, a herança do pai delas, se elas são mulheres, e a herança só vem para os filhos. Não importa o que estão dizendo, que você não vai conseguir, que é impossível, que não dá, que não tem saída, que não tem solução. Para Deus, tudo tem solução, tudo tem saída, sim. Deus tem vitória, Deus tem coisas grandes para derramar sobre a vida dos seus filhos. Aleluia. Coloque-se diante de Deus, clame, marche, persevere, olhe somente para o Senhor. Ali como elas olharam somente para o Senhor e foram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, colocar a causa delas, coloquem as causas de vocês, coloque a sua causa diante de Jesus, coloque a sua causa nas mãos daquele que pode. Ele pode e ele vai fazer por você, porque ele te ama. O preço que ele pagou na cruz foi um preço supremo por amor a você, por amor a mim. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa hora, não fique aí parado, parada, entristecida, olhando a situação adversa, achando que não tem mais jeito, olhando a situação ao seu redor, as circunstâncias, os levantes, a sua saúde, a sua situação financeira, lá no seu trabalho, a dificuldade para a sua promoção, para o seu aumento. Se for propósito de Deus, busque o Senhor, persevere, porque Deus vai fazer sim, porque Deus pega o não do homem e transforma no sim dele. E agindo Deus, ninguém impedirá. Aleluia. Não se abata, não fique na caverna,
não fica entristecido, não fica levando a sua situação para quem não pode te ajudar, para quem não pode fazer nada. Leve a sua situação para aquele que pode todas as coisas. Se Deus mudou uma lei hebraica para beneficiar aquelas 5 mulheres, filhas de Zelofeade, o que Deus não pode também fazer para mudar em favor da sua vida, para que você possa alcançar a sua promessa. Busque o Senhor, não saia da posição, continue agradando o Senhor, continue marchando, continue seguindo em frente, continue confiando, continue crendo no Deus do impossível. O nosso Deus pode todas as coisas, assim como Deus disse para Moisés, olha, o que as filhas dizem, reivindicando, o que elas estão dizendo é justo. Deus também vai olhar para você, se a sua causa for justa, Ele também vai falar, olha, o que você está me trazendo, meu filho, é justo. Ah, mas a lei diz que não pode. A lei diz que não pode, mas eu posso mudar essa lei. O seu chefe, o seu trabalho diz que não pode, mas eu posso ir lá e mudar isso. Eu posso mudar esse estatuto. Eu posso mudar lá naquela faculdade, aquele curso, aquele diploma. Eu posso reverter todo não no sim. Somente creia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus das impossibilidades, o Deus das circunstâncias contrárias, o Deus que acalmou o mar, o Deus que repreendeu o vento, o Deus que curou até cego de nascença. E é interessante, queridos, que Jesus disse para o cego, ele viu ali, era o cego de nascença, o que queres que eu te faça? Continue, leve a sua causa ao Senhor, persevere, faça como essas filhas de Zelofeade foram reivindicar daquele que poderia mudar, daquele que poderia transformar aquele caos, aquele quadro, aquela situação para elas. Elas não ficaram num canto chorando, conformadas, que a lei estava lá dizendo que elas não poderiam receber a herança do pai por serem mulheres. Elas não se conformaram. A herança era do pai delas. Elas queriam levar adiante o nome do pai delas. Elas queriam que a possessão do pai passasse para elas, porque a lei não permitia. Mas elas não ficavam chorando, lamentando, mesmo que todas as outras famílias da tribo estivessem olhando a situação e dissessem, não tem jeito, está na lei. Elas olharam para o Deus que elas criam. Elas olharam para o Deus que elas serviam. Elas olharam além, acima das impossibilidades. A fé daquelas mulheres moveu a mão de Deus em favor delas, a ponto de Deus ordenar a Moisés que mudasse aquela lei para que as mulheres também passassem a ter herança do pai, a possessão do pai, caso o pai falecesse e não tivesse filho homem. E olha, queridos, elas ainda abençoaram outras mulheres com a mudança dessa lei. Com a sua vida, com a sua causa, Deus pode fazer um milagre, algo tão tremendo, e você ainda abençoar outras pessoas com o seu testemunho, com o que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu não sei o que você está passando,
mas o Espírito Santo está dizendo: não olhe as barreiras, não olhe para as barreiras, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os nãos, não olhe para as rejeições, não olhe para aquilo que disseram que você não iria conseguir. Não olhe para aquilo que disseram que você não tem condição. Não olhe para aquilo que disseram, isso você não pode porque você é mulher. Isso você não pode fazer. Isso você não pode galgar porque você é mulher. Ou isso você não pode conseguir porque para conseguir tem que estar assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e você não tem. Se for propósito de Deus, eu estou aqui para dizer a você que o homem não tem a palavra final na sua vida, nem na minha vida. A palavra final na nossa vida é de Yahvé, nosso Deus e Pai. É só dele que vem a última palavra. Anime-se. Essa palavra é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de ânimo, para que você tome como exemplo essas mulheres. Se você quiser depois meditar com calma, é Números 27 que eu li, do 1º versículo ao 11. Aleluia. Se você sabe que tem alguém precisando dessa palavra, se você sabe que tem alguém que está na caverna, alguém que esteja sofrendo porque recebeu muito não, porque sofreu muita rejeição, compartilhe, seja ferramenta, seja instrumento de Deus, abençoa as pessoas ao seu redor com a palavra de Deus. Aleluia. E eu fiquei tão impressionada, eu fico tão impressionada quando eu leio essa passagem. E eu vi o nome delas, e eu fui estudar, pesquisar sobre o nome dessas 5 filhas de Zelofeade. E o nome delas é interessante. Macla ou Maalá, em algumas traduções, perdão. Noa, Ogla, Milca e Tirza. E aí eu fui observando os significados. E olha que coisa tremenda. Macla ou Maalá, que é a primeira filha, significa confiança. Ela era uma mulher que confiava no Senhor. Ela era uma mulher que pisava forte, caminhando forte, marchando forte, na confiança em Deus. Glória a Deus. A Noa significa descanso. Era uma mulher que ninguém parava ela, ninguém desmotivava ela, porque ela era perseverante no Senhor, ninguém detinha ela era trabalhadora, perseverava em seus propósitos e descansava em Deus. Glória a Deus. A Ogla significa vigilância, significa fortaleza. E a Ogla, ela não tinha os pés dela atados por circunstância nenhuma. Ela era forte, mas vigilante, prudente no Senhor. Uma mulher temente a Deus, que caminhava nessa vigilância de fé. Aleluia. A Milca significa conselho. Era uma mulher também que tinha autoridade.
eu quero deixar aqui a diferença. Ela tinha autoridade. Ela não era uma mulher autoritária. Ela era temente e submissa a Deus. Amém? Mas ela era uma mulher de autoridade. Ela fazia a diferença no meio dessas mulheres por ser essa mulher, e ela era respeitada porque ela era vigilante e de uma força interior muito grande. Aleluia. A Tirsa e a Milca, que significa conselho, ainda era conselheira de outras pessoas. Ainda era uma mulher sábia. Aleluia. Isso não é só para a mulher. Isso também serve para os servos de Deus, porque essas qualidades dela se encaixam tanto para as mulheres quanto para os homens. É para os servos de Deus esse exemplo que Deus deixa na palavra dele para nós. A Tirsa, a última, a quinta, significa deleite e prazer em Deus. É como se fosse a menina dos olhos do Senhor, Israel, a noiva, a igreja, que tem que se deleitar no Senhor. Ela se deleitava no Senhor. E quando elas com essas qualidades foram diante de Deus, ali na presença de Moisés, do sacerdote Eleazar, reivindicar a herança do pai para elas, Deus olhou para elas e viu essas qualidades na vida delas e disse: o que as filhas de Zelofeade estão requerendo é justo, Moisés. É justo, era o pai delas. A herança é delas. A lei diz que não pode dar para a mulher, mas Moisés, a partir de agora, vai lá e muda a lei, porque o que elas estão falando é justo, porque Deus viu essas qualidades nessas mulheres. E Deus quer ver essas qualidades na igreja que somos nós. Deus quer ver essas qualidades na minha vida, na sua vida, para quando nós formos ao Senhor Jesus, aonde Moisés tipifica Jesus para nós, Deus possa olhar e dizer: meu filho, o que ela está requerendo, o que ele está requerendo é justo. Muda lá o que precisar mudar. Rodere cantarabacheia. Muda lá, meu filho. Muda, intervenha, meu filho, dereharabacheia. Intervenha, meu filho, porque é justo. Alacharabás. Aleluia. Esse é o posicionamento que elas estavam. E esse é o posicionamento que Deus requer de nós hoje. Independente das impossibilidades, da situação que nós possamos estar vivendo. Independente da adversidade, a promessa se cumprirá. Precisamos estar com essas qualidades. E irmos a Jesus e não deixarmos ficar no abatimento. É tempo de marchar, igreja. É tempo de perseverar, igreja. As promessas se cumprirão, sim, mas nós temos que ser instrumentos de Deus aqui nesta terra. Nós não temos que ficar presos a nada. Nós temos que estar desatados. Cumprirmos o ID, confiante no Senhor, que o que precisar ser
feito para que você seja abençoado, abençoada, para que eu seja abençoada, todos nós. Deus vai intervir e Ele vai dizer: é justo. Aleluia. Ele vai falar: é justo. Olha lá o que a minha filha, olha lá o que meu filho está dizendo. Intervenha. Vai lá, meu filho, intervenha, porque é justo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, queridos, que nós possamos ter essas qualidades que essas mulheres possuíam, para que assim como Deus, até a lei hebraica mudou em favor delas e alcançou outras mulheres, nós também possamos alcançar de Deus o sim, o que nós possamos alcançar de Deus, as respostas, as vitórias, os cumprimentos de cada promessa feita pelo Senhor. E muitos de nós já estamos para receber esta promessa, já está aí na porta, já está aí chegando. Em nome de Jesus, continua firme, persevere, ore, jejue, marche nessa terra, cumpre o ide, coloque diante de Deus ali, vai aos pés de Jesus, coloque a sua causa, não importa se todo mundo está dizendo que não dá, que não pode, que não tem mais jeito, não importa, a última palavra é de Deus, é de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, sobre as nossas vidas. Amém? Que nós possamos ter essas qualidades, eu vou repetir. Confiança, confiar no Senhor. Descanso, fazermos a nossa parte e confiarmos e descansarmos que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Vigilância, sermos vigilantes, prudentes. Conselho, termos e recebermos o conselho do Senhor e também sermos pessoas prudentes para aconselharmos aos outros no caminho do Senhor, no caminho da vitória. Deleite, deleitarmos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não conheço todos que estão assistindo esse vídeo, mas se você está afastado do caminho do Senhor, se alguma coisa aconteceu nessa sua caminhada que te entristeceu ou que fez com que você parasse, mas ouvindo essa palavra, você sentiu no seu coração o desejo de estar mais próximo desse Deus, de continuar essa marcha com esse Deus. Se você quiser que você reconciliar com o Senhor agora, quiser voltar para os caminhos do Senhor, escreve aí, fala que sim, que você está retornando hoje para o Senhor, que você sentiu esse desejo, essa vontade, através da ministração dessa palavra. Eu quero lhe dizer, caminhe olhando para o Senhor. Aleluia. Alguém quer voltar para o Senhor nesse dia? Tem alguém? Como eu disse, eu não conheço todos, mas o Senhor conhece. E o Senhor te ama. Ele não quer perder você. Ele não quer que você se perca. Amém? Alguém quer? Tem alguém que também possa estar nos assistindo nesta hora e não tinha até hoje aberto o seu coração para Jesus, deixar Jesus entrar? Magali quer, ó. Oh, glória a Deus, Magali. Andressa, glória a Deus, Andressa. Isso mesmo, vamos marchar, vamos seguir em frente. Deus tem promessa
e as promessas de Deus na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas, não morrem na boca do homem nem do diabo, elas se concretizarão. Aleluia. Se você quiser abrir o seu coração para Jesus, se essa palavra o Espírito Santo ministrou o seu coração e você não quer mais caminhar assim, você sente que precisa de Jesus, precisa de estar caminhando juntinho com Ele, e você quer abrir o seu coração para Jesus entrar, fazer morada, se você passar a servir esse Jesus maravilhoso, e quiser confessar Jesus, que você possa estar agora falando, sim, missionário, eu quero. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós já temos aqui a Magali e a Andressa. Tem mais alguém, queridos? Eu acho que tem mais alguém. Olha, não tenha timidez, não. Sabe por quê? Nós aqui somos uma família. A família do Senhor. As pessoas que estão aqui vão anotar aí o seu nome e vão ficar orando, intercedendo por você. Ore, pede a Deus a direção de uma igreja para você continuar sendo abençoada. Vai louvar ao Senhor com alegria. Vai ser abençoado com a palavra. Não olhe as dificuldades, não. Olhe somente para o Deus que é grande e Ele vai fazer por você. Tem mais alguém? Nós temos aí 2 pessoas, a Magali e a Andressa. Glória a Deus pela vida dessas 2 filhas do Deus Altíssimo. Depois vocês deixam aí uma mensagenzinha para o missionário Davi, que ele vai entrar em contato aí com vocês, ele vai orientar vocês, ele vai orar por vocês. Amém? O missionário Davi é um homem, servo de Deus. Ele vai poder ajudar vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém quer voltar para o Senhor ou quer entregar a sua vida ao Senhor nessa hora? Essa palavra foi assim, pelo Espírito Santo, falando forte ao seu coração, e você está com esse desejo, com essa vontade. Aleluia. Então vamos orar pela Magali, pela Andressa. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, glória a Deus, Senhor, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Engrandecido, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Eu coloco diante de Ti nesta hora, Magali, eu coloco diante de Ti nesta hora, Andressa, pedindo a Deus que a Tua boa mão seja sobre a vida delas. Que as Suas promessas se cumprem na vida delas. Encaminha elas, Pai, para que elas não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Eu aplico sobre elas o sangue do Cordeiro Jesus Cristo e declaro por terra tudo aquilo que é contrário à vida delas, que elas possam caminhar de mão dadas com Jesus, que elas possam caminhar rumo à vitória, às conquistas, às promessas sendo cumpridas uma por uma ali, diante dos olhos delas, que elas possam ver a Tua boa mão, Senhor, em favor da vida delas. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti e já Te agradeço e Te louvo por essas vidas tão preciosas para Ti e para nós também, Senhor. Senhor, eu clamo agora, eu peço a Ti pelos enfermos, que o sangue de Jesus seja agora derramado, a gota do sangue de Jesus sobre cada enfermo nesta hora, jogando por terra toda enfermidade, restaurando o físico, seja, Senhor, enfermidade na alma, na mente, no físico, que o Senhor possa estar agora dando a cura, restaurando
dando refrigério, levantando na força do teu poder. Restaura os casamentos, joga por terra, ó Deus, as adversidades, todas as ciladas do diabo, todas as tramas diabólicas, tudo aquilo que se levanta no meio dos casais, das famílias, sejam agora por terra, e os demônios peguem todo o seu mal, parto em retirada em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar também, Pai, abençoando a vida financeira do seu povo. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o trabalho do seu povo, que o Senhor possa estar movendo coisa grande, que cada pedido aqui colocado, Senhor, que o Senhor esteja contemplando, jogando por terra o mal, trazendo a existência do que não existe e trazendo a bênção, a vitória, a solução, a cura, para a glória do teu próprio nome. É o que nós clamamos aqui nesta hora, Senhor, no nome forte do Senhor Jesus Cristo. E nós já te agradecemos, Senhor, e daremos a ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Tome posse, queridos. Tome posse da oração. Coloque a sua fé. É a sua fé que vai mover a mão de Deus em favor da sua vida. Coloque a sua vida ali diante de Deus de uma forma com as qualidades aqui que nós lemos das vidas das filhas de Zelofeade, para que Deus possa dizer: o que o meu filho, o que a minha filha está reivindicando é justo. Eu vou fazer. E ele dará a vitória e fará ainda além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. No começo eu me apresentei, mas quem entrou depois, eu sou a missionária Norminha do Rio de Janeiro. Eu estou aqui a convite do missionário Davi. E eu agradeço o carinho de vocês por ter ficado aí até agora comigo. Eu agradeço e peço que o Senhor os guarde, que o Senhor continue falando com vocês, ministrando o coração de vocês através desta palavra. Que o Senhor os abençoe. Fiquem todos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Shalom, queridos.